Muito bem, pessoal. Eu tinha falado também aqui do Memo 1. O Memo, este aqui eu tinha explicado que o objetivo dele é escrever textos maiores. Só que além do Memo 1, pessoal, a gente também tem aqui na paleta, aqui ó, na paleta Data Control, o DMemo 1. Então qual que seria a diferença entre o Memo 1 e o DMemo 1? Quando tiver um D e um B, como aqui é um D e um B, significa que são componentes que servem para acoplar campos de tabela. Aqui eu teria, por exemplo, como já foi dito, a exemplo de dbDit aqui, ó. Tem essas duas propriedades, data source e data field, onde data source eu estou colocando qual é o componente que reverencia a tabela. Pode ser um query, pode ser um ibquery, pode ser um ibquery, pode ser um ibtable. Então eu colocarei aqui ibtable, ibquery tal, e aqui o campo, qual campo que eu quero que seja seja retornado à tabela aqui, né, a qual campo que eu quero acoplar este. Primeiro de que tabela eu quero, aqui das operações, que tabela eu quero tirar os campos, e aqui o campo que eu quero acoplar. Então essa é a diferença, certo? Mas a propriedade aqui que é usada aqui, ó, neste caso, não é align, a propriedade aqui é itens. Deixa eu ver. O perdão aqui não tem, claro, ele é acoplado, né? Se ele é acoplado na tabela, a mesma coisa aqui. Ele é acoplado, então não tem essa propriedade line aqui no Memo 1. Como ele não é acoplado, ele tem a propriedade line que contém o texto que eu quero digitar. E aqui não. Aqui não tem a propriedade line porque está pegando o campo da tabela. Neste caso aqui, eu não pego o campo da tabela. Neste caso do Memo, eu não pego o campo da tabela. Aqui, como eu estou acoplando, eu estou pegando o campo de uma determinada tabela. Então basta digitar depois quando eu salvar aquilo que eu digitei aqui, ele vai ser então salvo, ele vai ficar salvo então lá na tabela. Então essa é a diferença do Memo para o DMemo. Agora eu tenho outros dois componentes parecidos também. Aqui no standard, deixa eu ver. Aqui, deixa eu ver aqui. dbHedit. Deixa eu ver uma coisa aqui. Interbase. Aqui, ó. Aqui no Data Controls. Eu tenho esse aqui, ó. Mas tenho só o Rich Edit também. Onde é que ele tá na paleta? Aqui é o Memo. Deixa eu ver. Onde é que ele tá? Qual a paleta que tá? Tá aqui, é na paleta Win32. Olha só, pessoal. Tem o Rich Edit. Rich Edit. Aí ele vai colocar um texto também. Ó, aí no caso aqui é lines também, ó. É lines, ó. Tá vendo? Mesma coisa, exemplo do mesmo lá. E tem daí depois o Data Controls, o DB Rich Edit. Que neste caso aqui, ele vai ter também, como eu já expliquei, quando é DB, ele vai ser acoplável a uma tabela. Tá vendo? Tabela e campo. A mesma coisa como eu expliquei dos dois ali. Então, o Rich Edit tem uma pequena diferença em relação ao texto, que se eu não me engano ele usa Rich Texto, que é uma outra forma, outra extensão de texto,
do Word, por exemplo, tem extensão texto, Rich Edit e assim por diante. Então, pessoal, a gente não vai usar o Rich Edit, nem DB Rich Edit, nem o Rich Edit, nem o DBMoon. A princípio que nós vamos usar este aqui no nosso projetinho. Então, apenas para você saber que existem muitos componentes diferenciados que realmente a gente pode usar conforme a necessidade, aquilo que eu estou fazendo. Então, como a gente não vai usar nenhum desses três aqui, desses dois, principalmente dos dois últimos aqui, eu não vou fazer muitos comentários a respeito dele. Deixa eu ver um outro que poderia mostrar também para vocês aqui, ó. Eu não sei se vai dar tempo nesta videoaula, mas eu gostaria de mostrar para vocês esse componente aqui, que a gente também não usa, mas tem gente que quando o programa gosta de usar. Esse componente aqui, ele é então Navigator, DB Navigator, porque você tem que acoplar ele também. Aqui em data Source não tem campo, é só a tabela. Você acopla ele na tabela, então ele vai automaticamente executar algumas funções na tabela. Aqui, por exemplo, significa ir para o primeiro registro, aqui voltar um registro, aqui avançar um registro, aqui ir para o último registro, aqui esse mais significa adicionar um novo registro, aqui significa deletar o registro, aqui significa, não lembro, acho que é editar, aqui significa salvar o registro, aqui significa excluir o registro e aqui retornar. Então, alguns costumam usar isso aqui. Ele é interessante no sentido apenas de que ele elimina aquelas linhas de código que a gente usa para um botão que vai adicionar um novo registro, um botão que vai excluir um registro, onde a gente coloca uma série de linhas de código ali para executar aquelas funções. E esse componente aqui ele faz tudo automaticamente, mas eu particularmente não gosto muito. Se quiser usar no seu aplicativo, você pode usar. Muitos usuários que vão pegar um programa lá, vão abrir, eles não sabem como é que funciona isso aqui. Então tem que aprender para descobrir que isso aqui adiciona um registro, isso aqui deleta, aqui edita, aqui salva. Então, via de regra, eu não usei no projeto, então eu não vou entrar em mais detalhes aqui sobre este componente aqui, tá, pessoal? Eu só estou explicando aqui para vocês entenderem que existe também esse recurso aqui desse componente. Existe também, se eu não me engano, existe esse componente também no Visual Basic. Então, só para vocês saberem, né? Certo? Então, vamos ficando por aqui agora e depois vamos ver que outros componentes a gente pode ensinar aqui. Então, até a próxima.